A paz do Senhor para você e sua querida família. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, como sempre, vamos estar lendo um texto na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, outra vez a minha gratidão a todos que por aqui estão. Você que diariamente tem nos acompanhado, compartilhando também, se inscrito no canal, deixado o seu like. Tudo isso é muito importante para nós. Muito obrigado mesmo. Você que ainda não fez, está chegando agora aqui no canal, faça isso também, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, assim você vai estar nos ajudando a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Queridos, vamos então meditar na palavra de Deus. Aqueles que estão me acompanhando diariamente, sabem que há dias nós estamos falando sobre o discipulado cristão, que é aqueles primeiros ensinos dados aos novos crentes quando eles chegam de início na igreja. E daí eles vão aprendendo até se tornarem o que nós chamamos de adulto, espiritualmente falando. Mas chega um tempo que tem que alcançar essa idade, não é? De adulto, esse período. E nós fizemos algumas analogias da criança e o novo crente. Assim como a criança, ela vai a cada dia se posicionando e as evidências de que aquela criança está em desenvolvimento, até se tornar adulto, também o crente precisa, não é? Chega novos na igreja, ele precisa ir crescendo até se tornar um adulto espiritual. No vídeo de ontem, nós estivemos falando, pelo menos 2 vídeos, que a gente já falou, sobre as evidências do novo nascimento. As evidências são sinais ou provas incontestáveis, ou seja, são sinais de que o crente apresenta ou revela, que prova que ele é uma nova criatura e que ele está identificado com a nova proposta de vida que ele aceitou através da pregação do Evangelho e foi aprimorado pelo discipulado cristão. E essas evidências, ela começa no interior, que nós chamamos de evidência interna. E nós falamos em 2 vídeos, né? Nos vídeos anteriores, a gente falou das evidências eternas. Que, em outras palavras, as evidências eternas são as convicções que o faz permanecer firme e defender aquilo que ele abraçou. Enquanto que hoje nós vamos começar a falar sobre as evidências externas. É aqueles sinais que não estão apenas na convicção, no interior do crente, mas são sinais que aparecem do lado de fora, que as pessoas passam a observar e podem constatar. Essa pessoa não é mais aquela. E aí vem casos de pessoas que eram problemáticas na família, na sociedade, de repente você vê aquela pessoa completamente diferente, com hábito, com costume, enfim, tudo é mudado nesta pessoa. E as pessoas passam a observar. Tudo o que ele faz é diferente do período anterior. Isso são evidências externas. E todo crente precisa se preocupar com isso. Observe bem, a primeira evidência externa que eu quero falar aqui é o testemunho da mudança de vida da pessoa. O testemunho da mudança de vida da pessoa. Todo aquele que é crente, ele precisa mostrar para o mundo, para aqueles que não são crentes, que ele mudou de vida.
Olha o texto que a gente acabou de ler agora há pouco. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está exortando, doutrinando, ensinando a igreja de Corinto exatamente sobre o comportamento que ela devia desenvolver naquela sociedade que não servia a Deus. E ele diz: olha, queridos, assim, se alguém está em Cristo, observe, ele não diz estar com Cristo, mas em Cristo. Porque estar com Cristo é uma coisa, estar em Cristo é outra. Estar com Cristo é estar ao lado. Aí eu vi fulano com Beltrano, ou seja, alguém que estava ao lado. Agora, estar em significa se tornar um corpo só, uma pessoa só, tá certo? As duas pessoas se tornaram uma única pessoa. Estar em Cristo tem a ver servindo ao Senhor. Aí Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aqui entra a amizade, entre os costumes, entre os seus usos, entendeu? Entre as suas falas, envolve todo o comportamento. Não se pode, de maneira alguma, admitir uma pessoa que é crente, ele continua com toda aquela forma de vida antes de aceitar o Evangelho. A Bíblia está dizendo: se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, isso precisa ser visto pelos que ainda não conhecem o Evangelho, e isso é um sinal ou uma prova externa de que essa pessoa é uma nova criatura. Um crente, onde ele passar, precisa se conhecer. Como, por exemplo, se você está num hospital, num posto médico, qual é a dificuldade que tem de se conhecer um médico ali dentro? Qual é a dificuldade que tem de se conhecer um enfermeiro ali dentro? Não é difícil identificá-lo, por quê? A roupa que ele tem ali no momento do seu exercício identifica que esses são os profissionais da saúde. Que dificuldade tem de identificar um militar, um policial, seja de qual área ele seja, do exército, marinha, como ele estando em plena atividade, como não identificar? Pois o seu fardamento vai identificá-lo. Assim também uma pessoa que está no colégio e tem um fardamento, como não identificá-lo se o fardamento daquele colégio ele está usando? Assim também numa empresa que tem um fardamento, não é uniforme. Esses exemplos que eu estou dando para os queridos é exatamente para aguçar o nosso raciocínio e se tornar mais fácil o que o texto bíblico está dizendo para nós, a interpretação do texto bíblico. Paulo estava falando isso à igreja de Corinto. Se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não podemos mais ter relação com nada daquilo que pertencia ao período antes do encontro com Cristo. Se isso ainda estará ocorrendo, mesmo que alguém passou pelo discipulado, mesmo que já tenha alguns anos na igreja, mas esses sinais não estão sendo percebidos no exterior desta pessoa, ainda está faltando o melhoramento, com certeza. Você não deve se conformar com isso e buscar em Deus condições espirituais para que você alcance aquilo que o texto bíblico realmente está escrito dizendo para nós. Prosseguindo, nós temos ainda o testemunho dos frutos produzidos na vida da pessoa. É uma outra evidência externa. Veja o que é que Mateus 8, 3 e 8 diz para nós. Mateus 3 e o versículo 8 diz assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Lembra que ontem, no vídeo de ontem, nós falamos neste versículo aqui, e nós usamos ele aqui como sendo um dos sinais internos. Pastor, e como hoje nós estamos usando ele como um sinal interno?
Nós falamos numa parte do versículo, por exemplo, quando diz que produzir frutos. A produção do fruto, eu disse que não é do lado de fora, é do lado de dentro, ainda que o fruto aparece depois, mas a geração do fruto é dentro. Então, é uma prova interna, quando esses frutos estão sendo produzidos. Mas agora, nós não estamos falando nesse processo, ou desse processo. Estamos falando agora do fruto já, vamos dizer, no galho, na árvore. É aquele momento que todo mundo que passa percebe que ali tem o fruto. Aqui é um sinal externo. A produção ou a geração, a formação do fruto tem a ver com o interno, o interior. Mas quando o fruto está em seu perfeito estado formado, ele se torna externo. Logo as pessoas vão perceber. E Jesus está dizendo aqui, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, fruto digno de arrependimento, como assim? O que Jesus está dizendo aqui, fruto tem a ver com produção. E quando ele fala aqui fruto de arrependimento, ele está dizendo, olha, o comportamento de vocês, a atitude de vocês precisa ser mostrada como sendo de uma pessoa de fato arrependida em relação a tudo aquilo que você viveu. Às vezes, pessoas que viveu bebendo com determinadas pessoas, vivia praticando tudo quanto não deve ser praticado, mas agora foi um crente, você não pode mais voltar a fazer aquilo. Jesus disse, ó, vocês devem produzir fruto de arrependimento. Isso é uma demonstração externa, isso é uma evidência externa do novo nascimento. E para a conclusão do nosso vídeo esta noite, nós temos o testemunho da obediência à doutrina bíblica. Aí nós encontramos em 2ª Epístola de João, só tem um capítulo e o versículo é o 9. Vamos ver isso aqui para nós? 2ª Epístola de João, versículo 9, que diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Aqui é uma outra manifestação externa, que é a perseverança em buscar a Deus, em servir a Deus, em estar com a palavra, em estar em comunhão. O mundo que não conhece a Bíblia, aqueles que ainda não conhecem a verdade como nós conhecemos, precisa ver a nossa perseverança, entendeu? Então, esses sinais externos, eles precisam ser demonstrados. Faz parte da maturidade cristã, do crescimento espiritual. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, eu corria como menino. Até que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, é natural, não pode se ignorar um comportamento de uma criança. Ainda hoje, eu estava conversando com uma mãe, e estava com uma criança aproximadamente de 1 ano, 2 aninhos ali de idade, e a mãe ignorando aquele comportamento. E eu disse para ela, ainda é criança, não entende isso aí. Nós, os pais, que temos que dizer para ele o certo e o errado, porque ele não tem capacidade de interpretar o certo e o errado, é muito criança. A vida espiritual também é isso, mas como a criança cresce e chega a ser adulto um dia, irmãos queridos, a fé, nós também precisamos crescer e tornarmos adultos espiritualmente. Amanhã a gente volta ainda a tratar sobre os sinais externos desse novo nascimento. Que Deus abençoe você e família. Eu agora vou estar orando por você, por toda a sua família. Se você, onde estiver, puder orar, ore também. Vamos lá então? Querido Deus e Pai, quero te agradecer na manhã deste dia, a oportunidade de estar vivo, de poder respirar, de poder ouvir, poder falar, poder me mover. Te agradeço pela noite que passou, pelo sono reparador.
Eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia, pela veste, pelo calçado. Deus bendito, eu te agradeço pelo fôlego de vida. Eu quero te pedir neste momento por todos aqueles, meu Deus, que estão ouvindo, não sei que hora do dia, da noite, em que lugar do Brasil ou fora, Senhor, estão ouvindo esta palavra e ouvindo esta oração. A eles concede a tua bênção, a tua misericórdia, as famílias, Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que passam por angústia, Senhor, profunda. Entra com a consolação da alma, Deus. Deus abençoa os que vão ao trabalho agora, aqueles que voltam do trabalho, aqueles que passaram a noite, Senhor, dá um sono reparador a eles, aqueles que estão, oh Jesus, desempregados, abre uma porta de emprego. Pai, abençoa as famílias, abençoa o nosso Brasil, abençoa, Senhor, a nossa igreja, a nossa liderança, ajuda, Senhor. Assim eu te peço pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos novos conversos, pelos idosos, pelos viúvos, viúvas. Ó Senhor, eu te peço por todos, recebe a nossa oração. Prospera o nosso dia, Senhor. Ó Deus querido, nos ensina a viver a tua querida e poderosa vontade. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe você e família. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e mande para o máximo de pessoas que você puder. Assim nós vamos estar alcançando outros depois de nós. Até o próximo, se Deus quiser.